Bom, então vamos lá. Vamos ver agora o que é um sistema homogêneo e o que é um sistema heterogêneo. Começando pelo sistema homogêneo. Bom, o sistema homogêneo ele é caracterizado por ter apenas uma única fase, ou seja, o sistema homogêneo ele é monofásico, uma única fase. Ele tem apenas uma única fase. O que é que eu quero dizer com isso? Se tu pega imagina aqui um sistema qualquer, tem aqui um becker. Imagina que nesse becker eu tenho água. Só que eu não tenho só água. Eu tenho água com açúcar. Mais açúcar. Então tá aí, água mais açúcar. Ao misturar água com açúcar aqui dentro, eu não consigo dizer, eu não consigo enxergar açúcar. Por que isso? Porque a açúcar está dissolvida na água. Eu coloquei aqui água com açúcar, mas poderia ser também água com sal. Sal de cozinha, o NaCl, poderia ser também, tá? Ou qualquer outra substância que se dissolve muito bem na água. Eu não consigo distinguir e dizer ali dentro onde é que está localizado o açúcar. Eu sei que está dissolvido na água. Então é como se eu enxergasse apenas uma única fase. É como se eu estivesse enxergando apenas a água lá dentro. Por isso que eu chamo de monofásico. Estou enxergando apenas uma única fase. E aí não confundam fase com mudanças de estado físico, tá? Fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Já veja já por que vocês não devem fazer isso. Então, sistema homogêneo, eu enxergo só uma fase. Sistema heterogêneo. Bom, o sistema heterogêneo ele já vai ter dois ou mais fases. Eu já tenho duas ou mais fases. Exemplo, eu pego o mesmo becker, só que agora eu vou colocar água e vou colocar óleo. Água mais óleo. Quando eu vou olhar para isso aqui, eu consigo distinguir quem é a água e quem é o óleo. Quando eu consigo distinguir os componentes do meu sistema, eu digo que esse é um sistema heterogêneo, porque eu consigo enxergar a água e eu consigo enxergar o óleo. Se eu tivesse, por exemplo, isso daqui, ó, eu vou colocar aqui água e eu vou colocar aqui gelo. Também seria heterogêneo, porque eu consigo enxergar água líquida
e eu consigo enxergar o gelo, que é água no estado sólido, tá? Então, sistema heterogêneo, eu digo que o sistema heterogêneo quando eu consigo enxergar duas ou mais fases, ainda que eu tenha a mesma substância em estados físicos diferentes. Eu digo que o sistema é heterogêneo. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu tenho uma mistura, que uma mistura subtende substâncias diferentes em contato. Aqui, eu tenho uma mesma substância em estado físico. Aqui, você tem uma mistura de água e óleo. Tá bom? Então, o sistema homogêneo, chamado de monofásico, enxergo apenas uma única fase. Sistema heterogêneo, enxergo duas ou mais fases, sendo ou não composto pela mesma substância, substâncias diferentes. Aqui agora, eu tenho água e açúcar, mais sal. Vamos imaginar que eu tenho os três. Eu tenho aqui uma fase, e eu tenho a água, o açúcar e o sal. Então, eu tenho três componentes. Quem são os componentes? Um é a água, outro é o açúcar e o outro é o sal. Aqui, eu tenho duas fases. Eu tenho uma fase da água, tenho uma fase do óleo. E eu tenho dois componentes. Quais são esses componentes? A água e o óleo. E aqui eu tenho duas fases. E eu tenho dois componentes. Quem são esses componentes? A água no estado líquido e a água no estado sólido. São esses meus componentes, tá? Então, tá aí. Tem uma outra... a gente pode colocar aqui também, em heterogêneo, o granito. Então imagina que aqui a gente tem uma pedra de granito, ó. Imagina que a gente tem aqui o granito. O granito, ele é formado pela mica, feldespato e o quartzo. Mica, feldespato e o quartzo. Esses três minerais aqui, quando juntos, eles formam aquela pedra de granito. A gente pode colocar como exemplo também, que eu gosto de cair, a questão do leite. O leite, ele é heterogêneo, e o sangue. O leite, porque a gente consegue enxergar aquelas gorduras. O sangue, por causa de todos aqueles componentes, quando a gente olha de forma mais clara, a gente consegue ver os componentes lá misturados naquela coisa, forma aquela coisa vermelha, aquela cor, tá? Então são esses três exemplos aí que vocês precisam saber também.